Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô vindo aqui só pra conversar mesmo, gente, que eu estou sozinha em casa, né? Eu fiz uma maquiagem aqui pra tirar foto. Tirei foto? Não, entendeu? E agora eu vou tirar, porque eu tenho que... Ó, tem louça me esperando, né? Porque eu sou dona de casa. E vou tirar, vou usar um demaquilante aqui, ó, da Natura Faces. E aí, gente, me contem, o que vocês têm de bom pra essa quinta-feira, né? Aqui é quase uma segunda-feira, porque ontem foi aniversário da cidade. E hoje, então hoje é quase uma quinta-feira, né? Vamos tirar aqui a maquiagem, gente. Muito difícil ser blogueira, gente. Nossa senhora. Eu amo maquiagem. Eu gosto demais de maquiagem, essas coisas. Não sei fazer, eu tô aprendendo agora. Tenho muita coisa em casa? Tenho, porque meu marido acredita na minha carreira de influenciadora, entendeu? Então, eu tô testando, né? Porque agora eu tenho bastante tempo em casa, né? E é isso, gente. Me contem de vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu eu sei que eu tô sumida, né, desde do ano passado. Mas eu vim aqui mesmo gravar esse vídeo só pra contar pra vocês, meus fiéis seguidores, meus fiéis inscritos. Por que eu andei essa sumida, né, gente? Por que eu não postei mais vídeos aqui no YouTube? Então, é o seguinte. Ano passado eu tive... Ano passado eu engravidei, né, em junho, mais ou menos, eu descobri que tava grávida. E eu descobri que era uma gravidez de risco, né, então eu tive que ficar sob os cuidados em casa, eu não podia fazer nada, né. Mas acabou que, infelizmente, eu sofri um aborto em agosto do ano passado. E isso mexeu muito comigo porque eu desenvolvi ansiedade, né? Eu desenvolvi uma ansiedade aí que eu não conseguia nem dormir. E tomei remédio, tudo, né? Eu fiz acompanhamento e tal. Eu estava bem. Aí o que aconteceu? Eu tive inflamação no olho por causa da toxoplasmose que eu já tive alguns anos atrás. Tive que fazer acompanhamento de novo, que eu quase fiquei cega e tal, tal, tal. Aí eu meio que desanimei das redes sociais. Geralmente eu fico mais no Instagram, assim, vendo vídeos, né? Em outras redes sociais. E em dezembro, infelizmente, meu avô, que é meu pai, né? Eu considero como pai, ele ficou doente, assim, do nada, né? Ele nunca teve problema de saúde, ele teve um problema na vesícula e ele precisou fazer uma cirurgia. E ele entrou na cirurgia e infelizmente ele não voltou. Ele ficou aí 30 dias na UTI e teve várias complicações. Ele teve um AVC e ele não conseguiu se recuperar. Infelizmente, ele faleceu em janeiro, né? Vai fazer 4 meses agora, dia 7 que ele faleceu. E isso mexeu muito comigo, mexeu muito com a família, assim, com todo mundo, né? E eu fui desanimando mais das redes sociais, eu não tinha conteúdo, né? Eu não tinha cabeça pra pensar nisso. E aí, em janeiro, uns dias depois que ele faleceu, eu consegui um emprego, porque eu estava desempregada, né? Eu consegui um emprego registrada. Nossa, eu amava. Nossa, assim, pra mim o serviço dos sonhos, né? Registrada ainda do jeito que eu queria, porque, né, meus fiéis inscritos sabem que a gente tá construindo a casa, a gente não terminou ainda. E eu tava muito bem lá, adorava o meu emprego, né, minha função. E aí, mês passado eu tive Covid. Infelizmente, eu peguei Covid, minha mãe pegou, eu acabei pegando dela, porque a gente mora junto. Só que eu fiquei muito ruim, porque o remédio que eles dão no posto não fez efeito em mim. Então, eu acabei tendo que ir pro ponto de atendimento de Covid, eu tive que tomar 7 injeções de antibiótico. Eu fiquei bem ruim, assim, né, na verdade.
E quando o meu atestado acabou, eu voltei a trabalhar. E quando deu uma semana depois dos meus 3 meses, eles me dispensaram, né? Por conta da crise aí econômica, né? Que aqui na minha cidade vários comércios já fecharam, infelizmente. E isso acabou mexendo mais ainda comigo, né? Com a minha ansiedade. Infelizmente, aí eu comecei com sintomas de novo, né? Assim, muito estresse. Eu estava sempre angustiada, estava sempre triste. Tinha dia que eu tava bem, tinha dia que eu não queria conversar com ninguém, minha hora que eu tava bem, eu não tava bem. Então, eu só ficava assim na internet vendo vídeos mesmo, né? Mas a minha vontade sempre foi ser influenciadora, né? Tanto de casa, que é uma coisa que é o meu ramo, assim. Gosto muito de maquiagem, mas não é uma coisa que eu posso ensinar pra ninguém. Só mesmo o ramo de dona de casa. E, e aí eu me voltei mais para as redes sociais pra ficar nisso. E meu marido, como sempre, me apoiando, né? Ele me deu várias coisas, ele sempre me ajuda, ele me deu uma ring light, dois tripé, eu tenho bastante maquiagem. Ele me deu um polvo, aquele polvo também do humor. E, e aí eu pensei, por que não? Vou voltar com o YouTube. No Instagram eu tô sempre postando coisas lá, eu posto bastante coisa lá, né? Mas é isso, gente. Eu tô postando aqui porque agora eu decidi voltar de vez, né? Enquanto eu não consigo outro serviço, né? Eu vou mostrando aos poucos pra vocês porque, assim, gente, eu ainda tenho vergonha de gravar. Eu moro com a minha mãe e meu irmão. Então eu gravo quando eles saem pra trabalhar, que daí eu fico a tarde inteira sozinha, né? Minha mãe sai às 2, meu irmão sai às 3. Então eu queria muito seguir isso, né? Já que meu marido me dá tanta força, vocês podem ver que eu tô de cara limpa, né? Eu tô de roupa de usar em casa. E eu realmente senti que eu tinha que gravar esse vídeo, né? Falando pra vocês. Porque eu sei que tem gente que passa pela mesma coisa que eu, porque não é fácil, a ansiedade. Eu, desde janeiro, já tava com sintomas que tinha voltado, mas eu não queria voltar a tomar remédio. Eu falei pro meu marido que eu não queria voltar a ficar refém de remédio. Mas quando começou a afetar meu sono, né, que é os médicos dizem, quando começa a afetar o sono da gente, é fácil desenvolver depressão. Então eu resolvi focar em alguma coisa pra mim não ficar o dia inteiro com a cabeça pensando em coisa ruim, porque é a única coisa que a gente pensa, né? Porque eu tô cheio de conta pra pagar. Uma casa construindo e desempregada, a gente pensa que a gente pensa besteira. A gente fica com a cabeça pensando em coisa ruim. E aí eu tava aqui em casa sozinha, né? Porque meu filho tá lá na casa do meu sogro levou ele pra passar a tarde lá. E eu falei, por que não? Vou gravar. E eu gostaria muito, sabe, de focar. Não tenho muitas ideias pra vídeo, se vocês puderem, né? Quem estiver me assistindo puderem comentar aqui pra mim, ideias de vídeo pra me fazer, em colaboração com outras dona de casa, porque eu sigo muito, acompanho muito o IG de dona de casa no Instagram. Aqui no YouTube eu também acompanho bastante canal, assim, de dona de casa. E é uma coisa que eu gosto muito, gente. Faxina é uma coisa que eu adoro. Eu fico em casa, eu já penso logo em tacar água em tudo, entendeu? Eu assisto muito esses vídeos, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Mas eu queria coisas diferentes. Eu não faço muita coisa diferente, porque a gente não sai muito. Porque eu tenho, né, meu filho tem 3 anos. Então a gente evita ficar saindo, assim, pros lugares, né? Por conta do Covid. E, e é isso, gente. Só queria vir aqui mesmo conversar com vocês, porque eu tava me sentindo um pouco sozinha, vamos dizer assim. E eu queria voltar pra isso. Eu vou voltar, vou focar mais nisso, né? E eu espero que dê tudo certo dessa vez, né? Porque eu espero que isso ajude um pouco na minha ansiedade, assim, no meu dia a dia, né? Que eu possa estar melhorando aí cada vez mais, porque não é fácil, gente, não é fácil. Eu fico sozinha, gente. Quem tem ansiedade fica sozinha, só fica pensando besteira, né? É uma coisa muito difícil. Então, é isso. Bora lá, vamos ver no que dá, né? E vamos ver se dá certo dessa vez.
Que eu tenho aqui meus seguidores, meus inscritos fiéis aqui, e tem meus seguidores fiéis lá no Instagram. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Bora lá, vamos ver se a gente consegue dessa vez, bola pra frente. Sabe, porque antes eu ficava muito nesse negócio de seguidor, principalmente no Instagram. Porque no Instagram, cada dia que a gente entra, a gente tem 2, 3 seguidores a menos, né? Isso era uma coisa que eu ficava pensando muito, ficava chateada por causa disso. Mas hoje eu decidi falar, não, quer saber? Eu não vou ficar preocupada com isso, não. Eu vou ficar com os meus fiéis inscritos, meus fiéis seguidores que me acompanham aí, né? Eu vou ficar com eles sempre e é isso. Porque se a gente ficar pensando muito nisso, a gente não vai pra frente, a gente só tem decepção. Nas redes sociais, a gente ficar pensando em inscrito, em seguidor, em quem seguiu, quem deixou de seguir. Então é isso, gente. Bora lá, vida que segue, né? Antes eu participava de muito daqueles grupos, sabe, no WhatsApp, de interação, tanto do YouTube quanto do Instagram. Hoje em dia eu já não participo de nenhum porque eu saí de todos, né? Porque eu fiquei, né? Então, enfim, por motivos. Eu saí de todos, mas quem participar de algum, quem quiser, pode me chamar, pode me colocar lá, porque eu gosto muito dessas coisas, de interagir com as pessoas. Porque às vezes eu fico meio assim de fazer vídeo, postar em stories, essas coisas que as pessoas daqui da minha cidade, porque a cidade é pequena, elas ficam meio assim, sabe? Né? Que ela tá achando que é blogueira. Mas é que eu não tenho amigas, né? A única amiga que eu tenho, assim, que eu converso, que eu vou na casa e tal, que vem na minha casa, é a minha cunhada, a mulher do meu irmão. Ela também tem um Instagram de casinha e tal. Então ela é única. Dizer que eu tenho uma amiga assim, tipo, vou sair com fulana hoje, a gente vai fazer a noite das meninas. Não tenho, né? Então, pra mim é difícil, porque minha cunhada trabalha, ela chega em casa, ela tem a casa, né? Tem coisa pra fazer. Então não é todo dia que a gente se vê, a gente se fala todo dia, mas não é igual antigamente. Antigamente a gente tinha muita amizade, né? De escola, essas coisas. Hoje em dia eu já não tenho. Eu tenho só minha cunhada mesmo. E então eu fico muito em casa, sabe? E o Instagram, o YouTube aqui é uma coisa que me dá muito. Faz companhia, é a minha companhia do dia. Então eu decidi focar nisso agora de vez, pra ver se vai pra frente. E eu espero que vocês gostem, né? Vou tentar trazer uns conteúdos aí diferentes pra vocês. Vou mostrar amanhã, que agora já tá escurecendo, mas amanhã eu vou mostrar a minha casa, como que tá lá no fundo. A gente já tá fazendo o contrapiso dela. Aí eu vou mostrar pra vocês amanhã, que eu não vejo a hora de me mudar. Ela fica pronta de comprar piso. A pia da cozinha e a pia do banheiro a gente já tem, a gente comprou na internet. Uma moça tava vendendo novinha, ela fez a casa dela e ela não gostou. Aí a gente acabou comprando dela aquela pia que tem a cuba já, né? O espaço pra cuba. A cuba não. O fogão. Ela já vem com o fogão, ela é em L, e a do banheiro é aquela que tem o ralo escondido, né? Que tem aquela descida assim. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque ela não tá aqui, ela tá na casa da minha sogra, porque a gente não tem espaço pra guardar aqui, porque aqui não é coberto, né? A gente deixou lá na minha sogra. Então, é isso, gente. Deve me dar uma força, me deem dicas do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Porque isso é uma coisa que eu gosto, né? Meu marido também me ajuda, tá sempre me ajudando, me dando ideias, né? Ele fala, você devia gravar um tutorial de maquiagem, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Só que eu tenho vergonha, na verdade. Eu sou uma pessoa bem vergonhosa pra fazer essas coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só queria meio que desabafar mesmo, precisava falar. Porque é uma coisa que eu não converso muito com ninguém, nem com meu marido, assim. Eu evito conversar porque é uma coisa que se eu começar a falar, tenho vontade de chorar, na verdade. Principalmente do aborto, né? Sobre a morte do meu avô, a gente conversa bastante, a gente fala bastante sobre isso. Mas sobre o aborto em si, eu não falo muito.
né? Esses dias pegou bastante em mim porque era pra mim ter. Era pro bebê ter nascido esse mês agora, porque eu ainda tenho um aplicativo de gravidez, então era pra ele estar com. Ia fazer 2 semanas amanhã, sexta-feira. Então é uma coisa que. Acho que foi uma coisa que pegou mais na minha ansiedade, assim, saber que era pra mim estar com um nenê essa semana, né? Dado a luz e tal. Mas Deus quis assim, né? Futuramente aí a gente planeja outro quando as coisas estiverem melhores. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Me sigam lá no Instagram, que eu vou começar a postar bastante coisa. Eu posto bastante IGTV lá, da Arruma na Casa, tá? E eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!